Olá, nesse vídeo vou mostrar para você como criar um formulário com a listagem lado a lado. Na verdade, não precisa ser necessariamente lado a lado. Nós vamos colocar os dois na mesma tela, pode ser um acima, outro embaixo, pode ser um numa aba e outro em outra aba e assim por diante. Mas então, vamos lá. Aqui nós temos um exemplo já pronto e é esse exemplo que nós vamos construir. Nós vamos colocar a listagem na esquerda e o formulário de cadastro na direita. Então, quando você clicar no novo, você vai poder preencher um novo registro aqui. Quando você clicar no editar, ele vai editar no lado direito da tela. Então, vamos fazer um teste aqui. Vou trocar Criciúma, vou botar mais uma letra. Trocou na listagem já. Vou tirar essa letra, tirou. Então vai ficar um cadastro bem dinâmico, ou seja, não vai ter troca de tela. Você não vai ter que abrir uma cortina, uma janela para a edição do registro, ele vai estar na mesma tela. Vamos lá então, para fazer isso, nós vamos nos aproveitar que as páginas já existem. Eu vou pegar no caso aqui a cidade list e a cidade form, que são dois cadastros que já estão prontos, e eu vou fazer o quê? Eu vou empacotar eles lado a lado. Eu vou botar na esquerda a listagem e na direita o formulário, mas para isso nós vamos precisar fazer alguns ajustes. Primeiro nós vamos criar uma página em branco nova, que vai ser a página que vai ter os dois juntos, e nós vamos chamar de cidade form list. E esse nome form list é só para saber que conjuga os dois, tanto formulário quanto listagem. Aqui eu vou chamar de botar cadastro de cidades por enquanto, vai ficar no módulo de pessoas, submódulo de configurações. Perfeito. Então aqui nós vamos colocar um container de duas colunas. Eu vou tirar as linhas que já estavam ali por padrão, e aqui no lado nós vamos colocar dois page wrappers. Então o page wrapper é esse componente que vai conter as páginas. Então, no page wrapper da esquerda, eu vou colocar o cidade list, método onReload. E no da direita, eu vou colocar o cidade form, método onLoad, que é o método que carrega as páginas, ok? Então, cidade list e cidade form. Salvei e eu já vou rodar. Eu sei que isso não vai funcionar ainda, vai ter alguns problemas, mas eu já vou mostrar para vocês para nós irmos aos poucos. Então, aqui eu não estou usando o teste online do Creator, eu estou usando uma instalação local, vou usar aqui o atualizador, a gente vai aprender a usar isso aí ao longo do curso, em outros momentos também, mas se você estiver usando o teste online, é só publicar lá no teste online que vai tudo funcionar. Eu tenho que instalar aqui o cidade form list, tanto o PHP quanto o XML, e também o menu da aplicação. Eu estou trabalhando localmente. Como eu estou trabalhando localmente, eu recebi um programa novo, eu tenho que aqui nos cadastros administrativos e cadastrar ele e liberar ele para alguns grupos. Cadastrei ali o cidade form list, agora eu vou recarregar aqui o template. Pronto, ele deve ter aparecido aqui em configurações aqui, cadastro de cidades. Tem o listar cidades e o cadastro de cidades. O cadastro de cidades, quando eu clico nele, ele já abre ali uma cortina, Às vezes está certo, às vezes falha, que é a cortina de edição. Então o formulário ele não abriu bem aqui ao lado, Porque o formulário ele está configurado para abrir em cortina e ele acaba continuando abrindo em cortina mesmo quando a gente não quer, Então para evitar esse problema, eu vou trabalhar aqui no cidade form, nas propriedades, e vou configurar ele para abrir em página, Isso aí vai melhorar um pouquinho o comportamento. Então vou atualizar aqui meu cidade form.php. Pronto, então vamos abrir de novo. Pronto, ele já abriu aqui listagem no lado, formulário do outro, já melhorou um pouco, Ele por padrão já está abrindo no lugar certo, mas ainda não está totalmente correto, porque se eu clico aqui em editar a cidade, ele abre o formulário aqui dentro. Se eu clicar no novo também, ou seja, ele não está direcionando a requisição do botão para o lado, ele está, que é normal nesse caso, toda a navegação ela fica interna dentro do wrapper, então ela fica carregando aqui dentro. Para carregar, quando eu disparo uma ação num page wrapper, para essa ação ser disparada em outro container da tela, eu tenho que configurar isso. E é isso que eu vou mostrar para você como faz para a gente configurar para que ações que o usuário executar na cidade list, elas sejam, na verdade, transferidas para esse container aqui. Ok? Em primeiro lugar, a gente tem que abrir aqui os nossos containers. Eu vou dar um ID para esse container da direita. Eu vou chamar ele de formulário cidade. Esse nome pode ser qualquer coisa. Eu usei essa palavra porque fica mais fácil de identificar. Só que não use uma palavra muito genérica como formulário, porque pode ser que você queira colocar vários formulários na tela. Então vai ficar formulário, vai colidir nome, vai colidir ID. Então formulário cidade, um nome mais específico, ok? Salvo aqui. E agora eu vou na listagem de pessoas e aqui nós vamos configurar
tanto no novo quanto no editar, para que quando eles sejam clicados, né, aqui e aqui, essa ação seja carregada nesse cara da direita, tá, que é o formulário cidade. Vou copiar aqui o nome. Para isso acontecer, nós vamos aqui no botão novo da cidade e aqui em parâmetros personalizados, nós vamos colocar o seguinte: target, underline, container, formulário cidade. No botão de novo e no botão de editar. Vamos lá, target, container, formulário cidade. Isso nos parâmetros personalizados, tá? Isso vai fazer com que tanto o novo quanto o editar sejam direcionados a ação deles lá para esse target container. Salvei, ok. Vamos agora recarregar. Tem atualização aqui dos XMLs, atualizamos, pessoas, configurações, cadastro, cidades. Clico no editar, perfeito, está editando no lado direito. Clico no novo, abriu no lado direito também. Só falta funcionar, né? Vamos fazer um teste aqui. Vou colocar aqui qualquer coisa, Minas Gerais, salvar. Olha ali que maravilha. Vou colocar um BBBBB, salvar. Olha só, está funcionando. Excluir, ok. Ordenar, paginação, tudo direitinho. Exportação para PDF. Perfeito, é isso que a gente esperava, né? Claro que agora nós temos que ajustar alguns aspectos, né? Visuais, a harmonia, né? Não está 100%. Então vamos lá. Mas só recapitulando aqui, né? Nós criamos uma página nova com 2 page wrappers. No da esquerda eu coloquei cidade list e no da direita eu coloquei cidade form. Ok? Depois a gente configurou o cidade form para abrir, não como cortina, mas para abrir como uma página normal. Depois que a gente viu que as ações não estavam sendo executadas na direita, o que a gente fez? Colocamos um ID para esse page wrapper da direita e configuramos tanto a ação de novo quanto editar para que ela seja carregada naquele container lá. Então, target container, formulário cidade. Agora nós vamos no nosso programa tirar o listar cidade o listar cidade aqui do menu, porque ele não vai mais ser usado, ele nem funciona mais, porque esses botões aqui estão direcionando para um container que tem que estar na página, porque agora ele está configurado para ser executado lado a lado, né? Então não faz mais sentido ele existir sozinho, isoladamente, ok? Então, para isso eu posso pegar a cidade list e aqui nas propriedades e tirar a opção de exibir no menu. Né? Se você estiver usando o teste online, né, você vai publicar, enfim, né, vai salvar. Aqui, como eu estou local, eu tenho que atualizar esse programa. Pronto. Agora eu já... esqueci de atualizar o menu.xml, que é o mais importante. Pronto. Agora ele já saiu do menu, né? Tenho só o cadastro de cidades. Agora nós vamos ajustar, né, a harmonia. Vejam que como eu tirei ele do menu, ele já saiu aquele breadcrumb que tinha aqui em cima, né? Caso você não percebeu, né, ele estava com um trilhozinho aqui em cima, na parte superior, e no momento que eu tirei do menu, ele já saiu fora. Deixa eu mostrar para você de novo, caso você não tenha percebido isso. Então vamos voltar aqui os programas. Vou abrir de novo aqui o cadastro de cidades. Vejam que ele tem um breadcrumb aqui. Tá? Esse breadcrumb acontece porque a listagem, que esse cara da esquerda, está dentro de um menu. Né? Então, no momento que eu tirar, exibir no menu não e atualizar, ele já vai enquadrar um pouquinho melhor na tela, ok? Mas ainda assim, ele tem coisas demais na tela. Por exemplo, bordas, né? Ele tem aqui uma borda interna, que como é uma página embarcada, né? Ele fica a borda de fora, que é da página, e mais a borda interna. Para tirar isso aí fora, eu vou criar um estilo aqui na página principal, criar uma linha nova e vou colocar um style aqui dentro. E dentro desse style, eu vou colocar o seguinte: .card if inform. Card form quer dizer, quando tiver um formulário de cadastro dentro de um formulário de cadastro, desligo a borda e desligo o box shadow. Isso aí deve resolver. Salvamos, venho aqui no minha instalação local, vou atualizar. Vou recarregar aqui. Vejam que sumiram aquelas bordas, né, que estavam as bordas internas e a sombra interna, e ficou bem mais harmônico o formulário com a listagem, né? Então agora faltam alguns ajustes. Por exemplo, eu vou tirar esse botão de fechar aqui na direita. Né? Então vou editar aqui o Cidade Form, vou arrastar o botão de fechar para a lixeira, vou salvar. Se você está trabalhando com o teste online, já atualizou lá. Aqui, como eu estou local, eu tenho que atualizar o programa.
Pronto, saiu o botão. Só que daí subiu um pouquinho a linha. Por quê? Aquele botão ocupava um espaço que só o label não ocupa, né? Então o que eu vou fazer? Para baixar essa linha e emparelhar com a esquerda, eu vou pegar esse label aqui, que é o formulário cidade, tá aqui, aqui esse page name aqui do form, eu vou colocar um espaçamento de 4 pixels. Então o espaçamento aqui ele vai gerar um padding, né? Então salvei, vou atualizar o programa. Atualizamos aqui, pessoas, configurações, cadastro de cidades. Vamos ver se eu fiz certo. Talvez vai precisar de um padding um pouco maior. Vamos colocar aqui então 6 pixels. Pronto, agora ficou bem parelhadinho, né? Só que eu percebi que o tamanho não está legal do label, não está o mesmo ainda. Então eu vou botar um pouquinho maior, botar aqui no tamanho um large, aí eu acho que 4 pixels sejam o suficiente. Talvez nem large vai ser necessário. Vamos colocar aqui um medium mesmo, atualizar, e assim a gente vai ajustando para ficar pronto. Agora ficou bom o mesmo tamanho de label, né? E a linha bem alinhadinha da esquerda com a direita. Esses são ajustes finos, né? Que a gente vai fazendo no final, ajustando o tamanho de label, o padding, né? Que é o espaçamento. Mas aqui a gente finaliza o exemplo com sucesso, né? Onde nós temos uma listagem à esquerda e um formulário de cadastro à direita. Lembrando que no menu não vai nem o da esquerda nem o da direita. No menu vai o form list, que é o que agrega os dois, usando o page wrapper e usando o target container, então, para eles se comunicarem as ações, ok? Então, nesse vídeo nós vimos como fazer um formulário com listagem lado a lado.